Peço perdão ao nosso querido pastor Joá. Hoje, essa noite especial deles, estão voltando do acampamento, viu, meu amado? Mas o pastor Joá, sua esposa, estão aqui conosco nessa noite. Obrigado pelo carinho e pela saudade que a gente tem. Tinha um aviso ali para dar, mas eu não sei se é atualizado. Não vai ter cantina dos honrados hoje, né, pastor Pedro? Pastor Pedro? Não, né? Então tá bom. Queridos, abra a tua Bíblia, e eu, em função até dos próprios jovens, da reunião de oração, tudo, no capítulo, abra a tua Bíblia no capítulo 16 do evangelista Mateus. Eu vou ler o verso de número 13. Perdão, verso de número 18. Do verso 1, ou melhor, do verso 13 ao verso 18, na primeira fase do verso 18, é um diálogo. E na sequência da primeira fase do verso 18, é um monólogo. Então preste bem atenção. Eu vou ler esses versos e os irmãos, quando chegarem no verso 18, os irmãos lerão comigo. Diz assim: chegando Jesus às partes de Cesareia de Filipos, interrogou os seus discípulos, dizendo: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? E eles disseram: uns João Batista, outros Elias, outros Jeremias, ou um dos profetas. Disse-lhes ele: e vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondendo disse: tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. E Jesus respondendo disse-lhe: bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque não foi carne e nem sangue que tu revelou, mas o meu Pai que estás no céu. Meu Pai que está no céu. Leiamos. Pois que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Vá rapidinho a Isaías 42. Verso de número 8. Isaías 42, verso 8. Diz assim: eu sou o Senhor. E o que mais? Até aí. Eu sou o Senhor, e este é o meu nome, e a minha glória, a outrem eu. Senhor, fale conosco. Eu te peço agradecido em nome de Jesus, pelo privilégio de ouvirmos a tua palavra. Que o nosso coração possa estar agora inteiramente ligado ao teu trono e à tua voz. Fale conosco nesses minutos, em nome de Jesus. Amém. Podei-vos assentar.
Notem que o Senhor expressa o direcionamento de uma particularidade para o servir. Antes do coletivo, antes do corpo, cada membro precisa executar aquilo que o Senhor projetou para a tua vida. A palavra diz que ela penetra entre juntas, medulas, ninguém vê. Normalmente nós nos atemos às partes que são externas. Mas se não for as juntas e medulas, esse corpo não tem movimento. Ninguém enxerga isso. O anonimato, em termos de servir ao Senhor, é prazeroso ao coração do Mestre. A voluntariedade. E uma das coisas que nós precisamos aprender é que não precisamos que os homens nos enxerguem fazendo algo para o Senhor. O importante é que Ele nos vê. Efésios 3:10 diz a finalidade da igreja. Para que agora, pela igreja, a multiforme sabedoria de Deus seja conhecida dos principados e potestades nas regiões celestiais. A igreja tem uma finalidade, para ela foi constituída para revelar a multiforme sabedoria de Deus, nada além disso. Quando eu olho para essa passagem que eu li de Mateus, o Senhor Jesus vai estabelecendo um diálogo com seus discípulos. Até que chega no verso de número que nós lemos agora, no versículo 18, até a primeira frase ele está mantendo o diálogo. Mas terminou essa primeira frase, que ele diz, pois também eu te digo que tu és Pedro, ele traz agora um monólogo. Ele agora vira-se para ele, e ele diz assim, sobre esta pedra, eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Depois ele volta ao diálogo. Eu te darei as chaves. Mas ele agora, nesse núcleo que lemos, é que hoje vive o maior problema da existência da igreja na terra. Jesus, antes até de falar isso, muitas vezes eu transmito aos irmãos a alegria do meu coração dizer, começamos a igreja que agora vai fazer 32 anos, no mês de julho, 32 anos. Começamos com 8 pessoas. E alcançamos aí, num levantamento não tão preciso, mas quase 13 mil pessoas. Quase 4 mil abraçaram Jesus passando pelas águas.
Se é uma igreja que hoje abastece todas as demais, é esta, porque tem pastores, presbíteros, diáconos, músicos em tudo quanto é igreja de São José dos Campos e até outros lugares do Vale do Paraíba. E começamos com 8. Meus irmãos, Jesus começa com 12. Tendo ele por cabeça 13. Não vou entrar nas qualificativas particulares de cada apóstolo, mas é 13, a igreja de Cristo é 13. Do jeito que hoje está a cabeça política de todo mundo, eu vou ter que falar, é 12 mais 1. Jesus começa com eles, depois de 50 dias, tem 120. No meio dos 120, tem os seus irmãos que um dia disseram a ele, vai pregar teu evangelho em outro lugar, vai lá para Galiléia, vai para aqueles lugares. Agora os irmãos dele estavam lá, junto com a mãe, os discípulos, 120, orando ao Senhor, porque eles viram Jesus Cristo ser assunto aos céus. E tiveram ali 10 dias, dentro daquele cenáculo, orando. E logo depois Pedro se levanta, diante da multidão que se aglomerava ali, e ele então traz uma ministração, tendo Jesus como centro. E a palavra diz que 3.000 pessoas abraçaram Jesus. 50 dias, vai para mais de 3.000 pessoas. Pedro volta depois a ministrar, mais 2.000 pessoas. Abraçam o Senhor e a igreja agora começa a se expandir. Quando os teus olhos contemplam, como eu contemplei agora em outubro, lá em Moçambique, você olha aqueles 5.000 batizandos, ficando dentro do Oceano Índico ali, mais de 5 horas, vendo aquele povo saindo das águas de uma forma extraordinária de alegria. E quando eu ali estava dentro da água, eu me lembrava que o Senhor dizia que ia começar por Jerusalém. E um detalhe, quando Jesus disse, eu quero que você entenda uma coisa agora. Quando o Senhor Jesus disse, ficai em Jerusalém, Ele pediu para ficarem porque eles tinham visto e contemplado as maiores barbáries com o mestre. Achincalhado, golpeado, esbofeteado, crucificado. E o Senhor está dizendo para ele, fiquem no lugar em que vocês viram tudo isso, porque a minha obra vai começar a se expandir no lugar aonde houve sofrimento. Na nossa caminhada, muitas vezes passamos por momentos difíceis que não queremos estar no lugar, e o Senhor disse, nós seremos honrados aonde o inimigo quis nos destruir. É ali, ficai aqui.
Ficar em Jerusalém. Porque o meu evangelho vai se expandir, vai para a Judeia. Vai para todos os lugares. A igreja cresce. Eu quero dizer para vocês, quantos bilhões de pessoas, desde o Senhor Jesus, nesses 2000 anos, não fazem parte desse corpo, que começou com 13. Mas o Senhor, quando Ele trouxe para o monólogo, e Ele estava falando a respeito dele, Ele estava dizendo o quê? Sobre esta pedra. Como que dizendo, eu sou o princípio. Da obra mais gloriosa que meu Pai tem a fazer na terra. Eu sou o princípio. E quando Jesus é levantado, Ele diz, e quando eu for levantado, eu todos atrairei a mim. E quando eu olho para João 17, lá no verso 21, em que é a última oração intercessória do Senhor Jesus, Ele diz, falando com os 12, Ele diz, Pai, eu não rogo somente por esses que aqui estão, mas eu rogo por aqueles que pela Tua palavra hão de crer em mim. E o Evangelho chegou até nós, e nós estamos debaixo desta oração. Nós fazemos parte de uma obra onde Deus escolheu os rejeitados. O Senhor Jesus, quando sobe para orar, para que o Pai revelasse a Ele aqueles que Ele queria, que estivesse com Ele, para o início dessa obra transformadora, Ele desce e vai a pescadores. Vai a homens cultos. Mescla pessoas que não tinham qualificações. E a igreja, o corpo dele começa a ser formado. E a minha alegria, que desde 2000 anos que se passaram, Deus tinha, através do Senhor Jesus Cristo, o meu nome, o teu nome, o nosso nome, como integrantes, membros da noiva do Cordeiro. Pai, eu rogo por aqueles que haverão de crer em mim. Mas Ele disse sobre essa pedra, eu edificarei. Ele disse, eu edificarei. Futuro. Até então não tinha se falado em igreja. Eu creio que Pedro, Paulo, João, não entendiam nada do que isso queria dizer. Mas Jesus estava dizendo para eles, agora tudo vai começar. Eu venci a morte. Eu venci o inferno. Tenho as chaves da morte e do inferno nas minhas mãos. E agora vamos caminhar. Eu preciso voltar para o meu Pai, mas eu vou enviar um outro Consolador, que vai acompanhá-los em toda a existência da minha igreja nessa terra. E Ele está aqui nessa noite. Mas os homens não compreenderam o que o Senhor quis dizer quando
eu edificarei, e agora o mais importante, a minha igreja. Duas palavras que precisam ser analisadas pela liderança mundial das igrejas que se dizem ser igrejas do Senhor Jesus. Duas: edificarei e minha. Porque os homens hoje estão se assenhoreando de uma propriedade que não lhes pertence. Sem que se perceba, existe muita idolatria dentro da própria igreja do Senhor. Homens sendo colocados em pedestais, quando nunca deveriam estar lá. Estamos tão longe da presença que parem para pensar uma coisa: a maioria, ou quase que todas as igrejas, honram quem já é honrado. E o Senhor diz: quem precisa de honra é aquele que não tem nenhuma. Ame os vossos inimigos, orem por aqueles que lhe causam dano. Meus irmãos, isso tudo é presença. Voltemos a ela, porque hoje, quando alguém que nos causa um dano tropeça, nós aplaudimos. Quando o Senhor disse edificarei, Ele estava dizendo, é um processo contínuo de crescimento. Hoje nós somos quase 8 bilhões de habitantes dessa terra. Se pegarmos e estabelecermos um paralelo entre porcentagem brasileira e ligarmos ao restante do mundo, nós temos por volta de 2,5 bilhões de cristãos. Começou com 12 mais 1. E o processo é crescente. Esses dias que estamos orando, Deus sabe o desejo de recebermos as vidas, mas Deus está dizendo, eu quero prepará-los para que a honra, a glória, seja do Senhor, minha. Eu não determinei os homens a serem colocados em pedestais. Colocam os homens nas alturas, quando os homens teriam que estar lá embaixo, clamando por misericórdia. A igreja de Cristo não é essa que estamos vendo. Eu vejo vidas se beneficiando do Evangelho para benefício próprio. Vejo dentro da igreja que se mantém aberta pela voluntariedade dos membros de colaborarem. Muitos dão daquilo que nem podem dar. A igreja recebe e depois vem alguém que se acha honrado, reconhecido na sua condição privilegiada de ministrações, de pregações. Recebe muitas vezes cantores, compositores, que também se acham privilegiados por aquilo
que fizeram, eu quero lhe dizer, todos eles, quem prega bem, quem canta bem, quem louva bem, está debaixo da direção da sabedoria de Deus. Deus é que deu tudo, mas eles acham no direito de chegar diante da igreja e dizer assim: vocês querem que eu vou? É 20 mil reais, é 30 mil reais, é 70 mil reais. Meus irmãos, o evangelho está corrompido. O que eu estou falando para os meus amados, jamais a capacidade humana, terrena, lógica humana teria condição de dizer. O que eu estou dizendo para os irmãos é porque Deus, através do seu Espírito, usa a boca de um homem, mas nada é dele. Está aqui alguém que há milhares de anos tem pregado. Eu poderia perguntar ao pastor Joá: como era o evangelho no início do teu ministério? Como era o evangelho na minha época de adolescente? Eu me lembro que eu fui a um culto, jovem, por admirar um homem que profetizava. Eu fui naquele culto, e o meu maior desejo era tocar nele, era pegar na mão dele. E quando eu vi um momento, no meio de uma multidão, houve um momento que deixou uma oportunidade para eu chegar até ele. E quando eu fui chegar, 2 chegaram diante de mim: não toque, que ele agora está com a unção. Jovens, o que Deus está dando a vocês, nem todos têm. E o que Deus colocou sobre esses ombros é gerá-los para que vocês sejam, no mínimo, melhores do que eu. No mínimo. Através da vida do vosso líder. Porque a igreja está sofrendo, e isso eu ouvi, me permite, eu vou repetir quantas vezes for necessário. Eu ouvi dentro do centro cirúrgico, quando o Senhor me disse quanto tempo Ele me daria de vida, com aquele coração explodindo, no infarto terrível, e que o Senhor disse: eu te mantenho vivo, para que você pregue a minha palavra e enfatize a verdade dela, porque os meus escolhidos, meus líderes, estão levando a minha noiva a distanciar-se da verdadeira essência da raiz do evangelho. Ser escolhido não é brincadeira. Ser eleito, pior ainda. Mas quando Deus te escolhe, nunca se esqueça de que um dia nós compareceremos diante dEle. Hoje, talvez a maior causa do sofrimento na vida daqueles que têm essas duas palavras no mais alto nível, edificarei,
e ela é minha. A gente tem sofrido por ver os homens brincando com aquilo que é eterno. E digo mais algo. Talvez não vamos encontrar na glória homens que hoje são honrados, admirados, que talvez não tenham a condição de ouvir: vinde benditos do meu Pai. Mas poderão ouvir: tenho porém contra ti. De volta à presença. De volta à origem. De volta à minha igreja. Por isso que eu li Isaías: eu sou o Senhor, e a minha glória a outrem eu não darei. A honra é só dele, a igreja é só dele, a tua vida é só dele. Homem nenhum pode reinar sobre você, é só o Senhor, é só o Senhor. E que Deus permita, mesmo diante de uma condição tão pequena, mínima, de compreensão e de visão e de sabedoria dentro dessa palavra, que Deus permita, e eu estou dizendo isso na presença da igreja e diante do Senhor, que Ele permita que este lugar volte à verdadeira origem, à verdadeira presença, para sentir que o nosso Senhor é Senhor. Ele não é o cara lá de cima, Ele não é o você. Ele diz: eu sou o Senhor, e este é o meu nome. Hoje a gente vê no meio dos jovens, né, no linguajar: e aí, mano? E aí, cara? E aí, tudo bem, velho? Com o Senhor não. Eu sou o Senhor, este é o meu nome. Deus nos abençoe. Sou grato a Deus pela rica oportunidade que tive, que Deus me deu, de estar com vocês. Isso é privilégio. E eu digo a vocês: peço ao Senhor. Tem vidas que são ingratas. Sabe qual foi o maior pecado? Nós falamos isso a eles, lá no acampamento. O maior pecado que abominou o Senhor, que deixou o Senhor triste, foi a impaciência. Quando pediram para Arão fazer o bezerro de ouro, eles falaram: esse Moisés que subiu, nós não sabemos o que aconteceu, se vai descer, se não vai, esquece ele e faz algo para nós, porque nós precisamos continuar a caminhada. Estão fazendo assim nos nossos dias. Eu quero dizer para você: todas as vezes que você for tomar alguma atitude, lembre-se da gratidão por tudo que Deus fez para contigo no lugar aonde Deus te planta. Não seja ingrato. Então, que Deus possa alcançar a tua vida através do edificarei a minha igreja. Vamos ficar em pé. Obrigado, meu pastor, não faltará oportunidade. Obrigado, minha irmã. Deus abençoe.
quero pedir ao Senhor que me ajude a alegrá-lo. Quero pedir ao Senhor que te dê experiências íntimas com Ele. Há um lugar dentro da tua casa que Ele preparou para ter intimidade com você. E tu, quando quiseres falar comigo, entra no teu quarto, fecha a porta e fale secretamente com Deus, que Ele secretamente te responderá. Está dentro da tua casa. Essa particularidade é o que forma um homem de caráter espiritual. Entra. Não precisa ir longe. Catedrais. Tem muitas catedrais que não tem o lugar que a tua casa tem. O teu quarto. Ali, muitas coisas se concretizam na tua vida. Então, que Deus abençoe a todos nós, que Deus abençoe esses jovens. Nós vamos continuar constantemente nessa caminhada. E todo esse ano, em todos os departamentos da igreja, o direcionamento é: voltem à presença. Pai, eu quero te agradecer, louvar o teu nome, por tudo que tu nos tens dado. Receba, Senhor, a nossa gratidão. E dá-nos, Senhor, momentos de intimidade contigo. Revela a nós quem somos nós. E o teu propósito sobre cada um de nós. Cuida da nossa caminhada. E como o Senhor Jesus diz lá em Mateus 24, acautelai-vos, que ninguém vos engane. Obrigado, Pai. Eu ergo a minha destra e abençoo todo o teu povo, através do teu amor, da tua graça e da intimidade e comunhão com teu Espírito. E como aqueles que desejam unicamente fazer parte da igreja que o Senhor disse, minha, como integrantes